Bom, então vamos lá. Vou iniciar aqui agora no canal uma sequência de vídeos falando sobre polinômios, tá certo? Então, esse vídeo de hoje é para você que está iniciando seu estudo, sei lá, no ensino fundamental sobre polinômios, ou se você está no ensino médio e quer revisar um pouco desses conceitos iniciais, tá bom? Sem perder tempo, pessoal, o que é um polinômio? Pessoal, um polinômio é quando você pega uma expressão algébrica e essa expressão algébrica ela é formada por vários termos, tá bom? Então, quando você pega esses vários termos, você tem um polinômio, tá certo? Pessoal, eu tô tentando aqui ser o mais simples possível para ficar melhor de você entender, tá certo? Então, o que acontece? Quando você vai pegar as definições nos livros, você percebe que um polinômio, eles são expressões algébricas com esses monte de termos, tá bom? Então, dentro dessa sequência de vídeos que nós vamos estudar aqui, eu vou mostrar para vocês tudo o que se tem que fazer em relação a polinômios, tá certo? Só que vamos lá. Antes da gente se preocupar com polinômios, hoje nós vamos falar primeiramente sobre monômios, tá bom? Vinícius, por que sobre monômios? Porque, galera, a gente entendendo o que acontece em monômios, a gente consegue entender, de um modo geral, o que vai acontecer sempre com polinômios. Se a gente souber calcular o básico, calcular o difícil também vai ser mais fácil, tá certo? Então vamos lá, sem perca de tempo. O que é um monômio, Vinícius? Monômio é uma expressão algébrica formada por um único termo, tá bom? Como assim, Vinícius? Olha para cá, essas duas expressões que eu coloquei aqui. 2xy elevado ao cubo e a outra expressão que eu coloquei aqui, 2x mais 3y. Observe que entre essa expressão e essa aqui, só uma delas tem um termo. Que, claro, você já deve saber que essa expressão que tem um termo é justamente essa de cima. Observe que essa aqui, ela tem só um termo. Então isso aqui é o que nós chamamos de monômio, tá certo? Então vamos lá. Mono porque só tem um, tá certo? Já essa expressão aqui, Vinícius, por que aqui não tem só um termo? Tá vendo esse sinal de adição aqui? Esse sinal de adição aqui, ele me separa um termo do outro. Então essa expressão específica aqui, ela não tem um termo, ela tem quantos? Ela tem mais de um. No caso, essa expressão aqui, ela é o que nós chamamos de binômio, tá certo? Ou, nos vídeos futuros, ela é o que nós chamamos de polinômio, tá certo? Então, o nosso foco hoje do vídeo é falar primeiro sobre monômio, tá bom? De novo, por quê? Porque se eu sei resolver qualquer continha envolvendo monômio, para mim vai ficar muito fácil resolver qualquer continha envolvendo os polis, tá certo? Então, se eu sei resolver continhas com isso aqui vai ficar fácil resolver, tá certo? E aí vamos lá. Daqui a pouco vai ficar mais fácil vocês entenderem por que isso aqui não pode ser somado, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de monômios, a primeira coisa que você tem que entender, todo monômio, não importa qual seja, ele vai possuir elementos e grau, tá bom? Então, pegando esse exemplo que eu coloquei aqui, 2xy ao cubo. Se você olhar para essa expressão aqui, o que você vai perceber? Vamos lá. Você vai perceber que ela é formada por números e letras, tá certo? Pessoal, essa parte aqui, que é formada pelo número, que vem antes das letras, ela é o que nós chamamos de coeficiente, tá bom? Ou seja, sempre que você tiver uma questãozinha sendo resolvida e você vê esse nome coeficiente, o que é que ele significa? Ele significa que ele vai ser o número que está antes dessa parte aqui que tem as letras, tá certo? Essa parte aqui que tem as letras, galerinha, essa outra parte aqui, ó, que tem as letras, deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Ó, essa outra parte aqui que tem as letras, tá? Ela é o que nós chamamos de parte literal, tá bom? Então, daqui pra frente nos vídeos, sempre que você ouvir eu falar coeficiente, eu tô falando da parte numérica da expressão, e sempre que eu falar de parte literal, eu tô falando da parte algébrica da expressão, tá certo? E detalhe, esse 3 aqui, pessoal, eu sei que ele é um número, óbvio, só que aqui ele faz parte da nossa parte literal, tá? Ele tá compondo aqui a parte literal. Esse 3, ele é expoente do y. Então, ó, ele tá aqui só para mostrar que esse y aqui ele está repetindo 3 vezes, tá bom? Eu digo assim porque muitos alunos, principalmente quando tá estudando isso no início, confunde e pensa que o 3 também faz parte aqui do coeficiente. E não é, tá bom? Coeficiente é só os números que vem aqui, ó, na frente da parte literal, tá certo? E aí, quando você sabe quem é a parte literal, você consegue definir, por exemplo, qual é o grau desse monômio, tá bom? Vinícius, qual é a importância de eu saber o grau de um monômio? Vamos lá, galera.
levando isso por um âmbito assim bem amplo, depois de polinômios, vocês também vão trabalhar com um conceito de equações. E a partir do grau de uma equação, de um grau de um polinômio, você consegue ter noção, por exemplo, da quantidade de soluções que ele vai ter, tá bom? Pessoal, eu estou passando para vocês aqui a ideia mais simples possível para ficar mais fácil para você, tá bom? Por enquanto, o que importa vocês entenderem é como é que eu descubro o grau de um monômio. Vamos lá. Para você descobrir o grau de um monômio, você vai se concentrar apenas na parte literal. Então vamos lá. Se eu lançasse aqui a pergunta, qual é o grau desse monômio? Olha só para a parte literal. Olhando só para a parte literal, quem é a parte literal que eu tenho aqui? Eu tenho x, y elevado ao cubo, certo? Pessoal, para você descobrir o grau desse monômio, você vai fazer o quê? Você vai pegar todos os expoentes da sua parte literal e vai somar. Nesse caso, o y está elevado a 3. E o x, como não tem nada aqui, nós já sabemos que subtende-se que tem o quê? 1. Logo, somando 1 mais 3, o resultado disso dá o quê? 4. Ou seja, esse monômio completo, deixa eu pegar aqui outro pincel, ó, esse monômio completo, ele tem, galerinha, grau 4, tá bom? De novo, por que grau 4? Porque é a soma dos expoentes que tem na parte literal, tá certo? Vamos lá. E aqui uma observação importante. Durante muitos cálculos que vocês vão resolver sobre monômios e sobre polinômios, você vai perceber que pode aparecer expressões como essa aqui, ó. Por exemplo, 5 não, deixa eu apagar aqui. Pode aparecer expressões como essa aqui, ó. A elevado ao cubo, B elevado a... Deixa eu corrigir aqui, deixa eu só ajeitar essa seta para dar mais espaço. Tá? Então você pode ter isso aqui, ó. A elevado ao cubo, B elevado a 5, tá? Olha para cá e me responde, quem é o coeficiente e quem é a parte literal? A parte literal ficou fácil, né? Tá aqui, ó, a parte literal. É A elevado a 3, B elevado a 5. E Vinícius, quem é o coeficiente? Pessoal, sempre que aqui no coeficiente você observar que não tem nada, subtende-se que tem 1, tá bom? Subtende-se que aqui tem 1. Mas Vinícius, por que esse 1, já que tem 1 aí, ele não precisa aparecer? Galera, sempre que você tiver um monômio como esse, tá? 2x e y, tá? Significa que o 2 ele está multiplicando x e também está sendo multiplicado por y. Então aqui é uma única multiplicação. 2 vezes x vezes y, tá certo? Então, sempre que você tiver isso aqui, nada entre o coeficiente e as letras da parte literal, é porque você tem uma multiplicação. Então vamos lá, se você tem isso aqui, ó, sendo multiplicado por 1, o que nós já sabemos, que qualquer número multiplicado por 1 sempre é ele mesmo. Logo, sempre que for o 1, o coeficiente, ele não precisa aparecer, tá bom? Então vai surgir algumas continhas que vai aparecer apenas a parte literal. Então você já sabe que o coeficiente é 1, tá certo? E só para ver se você tá pegando a ideia aqui do que eu estou falando. Olhando aqui para esse monômio, o coeficiente eu já disse para vocês que é 1, a parte literal eu já deixei clara que é A elevado ao cubo mais B. E qual seria o grau desse monômio aqui? Deixa aí nos comentários que eu vou dizer para vocês se está certo ou se está errado, beleza? Bom, vindo agora para o que interessa de verdade, é saber resolver operações envolvendo monômios, tá certo? Galera, se você aprende a resolver as continhas com monômios, quando a gente for para o cálculo envolvendo polinômios, vocês vão perceber que vai ser muito mais fácil, tá bom? Então, vamos iniciar com o mais básico de todos, né? Falando sobre as operações, vamos iniciar com o mais básico, que é a adição e subtração de monômios, tá bom? Olha para essa expressão aqui. Você olha para mim e diz, Vinícius, tem um erro aí. Qual? O senhor acabou de falar para mim que para ser um monômio tem que ser só um termo, certo? Certo. Só que olha para cá, tem 3 termos, então isso não seria um monômio. Calma aí, galerinha, vamos lá. Às vezes, as questões elas podem querer passar pegadinhas para vocês, como essa aqui, tá certo? Isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio. O detalhe, galera, é que ele não está aqui da forma simplificada, tá bom? O que eu quero que vocês observem aqui, nessa expressão aqui. Vamos lá. Quantos termos de cara você está vendo aí? 1, 2, 3, certo? Fechou. Olha quem é a parte literal de cada um, galera. A parte literal desse é AB, a parte literal desse também é AB, e ó, também é AB. Observe que nesses 3 termos, a parte literal deles são exatamente a mesma.
Quando isso acontece, galerinha, isso significa que aqui nós temos monômios semelhantes, tá? Ou seja, o que significa dizer que eles são monômios semelhantes? Significa dizer que eles têm a mesma parte literal. Então, sempre que eu falar que os monômios são semelhantes, o que significa, pessoal? Significa que eles têm a mesma parte, não couber, eu vou colocar aqui mesmo, literal, tá certo? Vinícius, o que importa eu saber que eles têm a mesma parte literal? Porque a partir daí, galera, você pode somar ou subtrair. Nesse caso aqui, como eles têm a mesma parte literal, Vinícius, como é que eu procedo? Como é que eu faço o meu cálculo? Galera, se concentra só na parte do coeficiente. Vamos lá, quem é o coeficiente de cada um? Esse aqui é 5 mais 8 menos 6. Você vai trabalhar só com os coeficientes. Nesse caso, qual seria o resultado dessa continha? 5 mais 8, 13. 13 menos 6 dá exatamente quem? Resolvendo isso tudo aqui, eu vou encontrar exatamente 7. Tudo bem, Vinícius, somei os coeficientes. O que é que eu faço com essa parte literal? Galera, como a parte literal das três é a mesma, é só você repetir ela no resultado. Ou seja, como é que eu resolvo uma adição e subtração de monômios? Trabalha com os coeficientes e a parte literal você só vai repetir, tá certo? Detalhe, só posso somar ou subtrair se eles forem semelhantes, tá certo? Por exemplo, lembra que aqui eu falei para vocês que era um binômio? Por que aqui é um binômio? Porque tem dois termos. Detalhe, por que aqui tem dois termos? Quem é a parte literal desse? X. Quem é a parte literal desse? Y. O que isso significa, galerinha? Que X e Y, eles não são semelhantes. Logo, se eles não são semelhantes, o que isso significa? Isso significa que eu não posso somar. Então, se eu não posso somar, essa expressão ela vai passar a ter quantos termos? Exatamente 2. Por isso que ela não é monômio, por isso que ela é um binômio ou, nos vídeos futuros, polinômio, tá certo? Então, para fazer uma adição e uma subtração, galera, é só isso, não tem nada de mais, tá certo? Então, detalhe, lembre-se que quando eu falo que eles são semelhantes, eles têm que ser semelhantes em tudo, tá bom? Eles têm que ser semelhantes tanto na parte literal, tanto as suas letras, como o grau também tem que ser o mesmo, tá? Porque, por exemplo, se eu tivesse... Opa, esse exemplo aqui foi feio, deixa eu ajeitar. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, galera, ó. Se eu tivesse isso aqui, ó. 2x² mais 3x, tá? Eu poderia somar esse monômio com esse monômio? Sim ou não? O que você acha? Bom, quem acha que não pode somar, tá certo, pessoal. Por quê? Vamos lá. Olha para esse monômio aqui. A letra que tem aqui, de fato, é x. É a mesma letra que tem nesse. Só que se você for olhar, esse aqui, ó, ele vai ter, galera, grau 2. Enquanto esse aqui, ele tem apenas o quê? Grau 1. Ou seja, como o grau dessas letras são diferentes, então significa que esse monômio e esse monômio não são semelhantes. Ou seja, essa soma que está aqui, ó, não pode ser feita, tá certo? Então, vamos lá. Primeira informação importante. Eu só posso somar monômios se a parte literal for a mesma, ou seja, se eles forem semelhantes, tá certo? Pessoal, eu sei que às vezes eu sou repetitivo, é porque eu acho que quanto mais você escutar, melhor para você, tá bom? Então, sobre adição e subtração, o que eu tenho para falar é isso, tá certo? Vamos agora ver sobre multiplicação e divisão, o que tem que se fazer. É só o tempo de eu copiar o quadro e voltar, mas você vai ver que não é nenhum estralar de dedos. Bom, então como prometido, um estralar de dedo, tá o quadro aí copiado. Não é tão rápido assim, tá? Mas para vocês é. Vamos lá. Fala agora sobre multiplicação. Pessoal, é o seguinte. Multiplicação e divisão, em si, é mais simples do que a adição na regra, tá? Porque na regra da adição e subtração, obrigatoriamente os polinômios têm que serem semelhantes. Se não for, não tem conta, não tem nada, para ali, acabou. Já na multiplicação e divisão, pessoal, não tem essa história de ser semelhante, tá bom? Na multiplicação e na divisão, ou na multiplicação, por exemplo, você pode observar que nenhuma parte literal é igual à outra, tá certo? Nenhuma. Ah, Vinícius, mas aqui tem x aqui também, certo? Mas ó, expoente 3 e expoente 2, então não são semelhantes, tá certo? Por quê, Vinícius? Porque para multiplicação e para divisão,
a regra é totalmente diferente. Nesse caso aqui agora, para multiplicação e divisão, como é que você vai resolver? Vem comigo, vamos lá. No caso aqui da multiplicação, galera, como é que funciona? Bem simples e direto. Você vai trabalhar coeficiente com coeficiente, ou seja, como aqui é uma multiplicação, o que nós teríamos? 2 vezes 3, 6, tá certo? E vai trabalhar a parte literal com parte literal. Nesse caso aqui, x vezes y. Galera, sempre que você for multiplicar duas letras que são diferentes, é só você fazer o que com elas? É só você juntar elas. No caso, x vezes y, opa, pincel errado, isso aqui vai ser igual a x, y. Continha resolvida. Vinícius, só isso? Só isso, pessoal. Vê aí como é fácil, tá certo? É claro que aqui vai dar uma dificultada, mas de modo geral é só isso. Número com número, letra com letra. Ou para ser mais preciso, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, tá certo? Vamos lá. Aqui, por exemplo, vamos lá. Multiplicar, parte literal, coeficiente com coeficiente primeiro, tá certo? Então vamos lá. Se eu pegar aqui um número com um número, o que é que eu teria? Observe que eu teria menos 5 vezes menos 2. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Pessoal, esse mais aqui ele é opcional. Você pode deixar ou não. Eu vou deixar só para vocês lembrarem que aqui foi feito o jogo de sinal, tá bom? 5 vezes 2, 10. Pronto. Agora eu vou multiplicar parte literal com parte literal. Só que qual é o detalhe aqui, pessoal? Repare que aqui tem AB e aqui tem o que, Vinícius? Galera, sempre que vocês repararem que tem letras iguais, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar primeiro as letras que são iguais, tá certo? Nesse caso nem precisa o expoente ser igual, é só a letra mesmo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar A com A, B com B, C com C, X com X, assim por diante. Nesse caso, essa expressão tem AB e essa só tem o A. Então o que é que eu vou fazer? Quando eu for multiplicar essa parte literal com essa, preste atenção, não se perde não. O A vai multiplicar o A. E o B, pessoal, a única coisa que eu faço com ele é repetir, tá certo? Por quê? Eu já sei que A vezes B eu não posso fazer. Então o que é que eu faço? Eu só junto. Só que, ó, quando você tem A vezes A, perceba que aqui você tem uma multiplicação de dois fatores iguais. E quando você tem uma multiplicação de dois fatores iguais, galerinha, significa que você tem que escrever na forma de potenciação. Ou seja, A vezes A, perceba que o expoente desse é 1 e o expoente desse também é 1. Então aqui eu tenho que simplificar. A elevado a 1 vezes A elevado a 1, o resultado vai dar A elevado a 2. Por quê, professor? Porque 1 mais 1 dá igual a 2. Aqui nós estamos usando uma propriedade de potenciação, tá certo? Então quando eu multiplico A vezes A, eu vou ter A elevado ao quadrado. E esse B aqui, professor, eu faço o que com ele? Eu só repito ele no resultado. Então esse aí seria o resultado dessa multiplicação, tá certo? Vamos para outro exemplo. Tá aqui, ó. Agora eu coloquei frações, porque é uma coisa mais comum do mundo, pessoal, frações aparecerem nesse tipo de cálculo. E os alunos, quando vêm, eles têm medo, eu não sei porquê. Vamos ver aqui como é fácil, tá bom? Usando a mesma regra. Coeficiente com coeficiente, eu teria quem? Vamos lá. Ó, coeficiente com coeficiente, eu teria quem? Eu teria mais 3/5 vezes menos 1/2. Vinícius, é porque eu não lembro como multiplica a fração. Então vem pra cá que você vai lembrar agora, galera. Ó, mais vezes menos é menos. O jogo de sinal não muda nada. E aí quando você for multiplicar duas frações, galera, é só multiplicar o numerador com o numerador, denominador com denominador. Para ser mais simples ainda para você, multiplica o número de cima pelo de cima. 3 vezes 1, 3. E multiplica o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 2, 10. Então tá aqui, ó. Esse seria o resultado dessa multiplicação. Agora, vou multiplicar a parte literal. X elevado ao cubo vezes x elevado ao quadrado. Ó, x elevado ao cubo vezes x elevado ao quadrado. Tá vendo que aqui é um produto de mesma base? Se aqui é um produto de mesma base, o que é que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que repetir a base e somar os expoentes. No caso, 3 mais 2, 5. Tá bom? Então aqui eu teria como resultado x elevado a 5, tá certo? De novo, Vinícius, por que a gente soma? Galera, lá em potenciação, quando você estuda potenciação, você aprende a primeira propriedade de potenciação, que diz o seguinte: quando você tem duas potências de mesma base se multiplicando, como é que a gente simplifica isso?
a gente repete a base e soma os expoentes. Só deixa eu alterar a ordem aqui, porque eu coloquei n primeiro, embora que a adição é comutativa, mas tudo bem. Então é n mais m. Ou seja, sempre que eu tiver um produto de mesma base, é só repetir a base e somar os expoentes. Isso aqui, ó, é uma propriedade de potenciação, que aqui em polinômios, monômios, vai aparecer muito, tá, galerinha? Então tá aí, multiplicação é só isso. Número com número, letra com letra. Ou coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, tá certo? Vamos agora resolver esses exemplos aqui da divisão. Galera, falando sobre divisão, a regra é a mesma da multiplicação. A mesma, não muda nada. Só muda o quê? As operações, tá bom? Mas a regra é a mesma. Coeficiente com coeficiente, letra com letra, tá certo? Parte literal com parte literal. Vinícius, por que aqui você fez dois exemplos? Porque, galera, quando a gente fala de divisão de monômios, é importante você entender uma coisa. Que nas suas atividades ela pode ser cobrada de duas formas. Ou ela pode ser cobrada utilizando esse símbolo da divisão, ou ela pode ser cobrada em forma de fração. Mas a forma de resolver não muda nada. Tá aqui, ó. Menos 12a elevado a 3, dividindo por menos 2 vezes a. Ou menos 2a apenas, tá? Nesse caso aqui, ó, mesma regra. Número vai trabalhar com número. Nesse caso, menos 12 dividindo para menos 2. Vamos lá. Menos com menos, mais. Lembre-se que multiplicação e divisão sempre faz jogo de sinal, tá certo? 12 dividido para 2, 6. Agora, perceba que eu vou ter que fazer a mesma coisa na parte literal. Eu vou ter que pegar a parte literal desse e dividir pela parte literal desse. Então eu teria o que aqui? Eu teria a elevado ao cubo dividindo por a. Aí, pessoal, quando a gente trabalhava letras iguais aqui na multiplicação, a gente tinha que usar essa propriedade para simplificar, certo? Quando você fala de divisão, pessoal, não muda. Quando você divide letras iguais, você também tem que simplificar, tá certo? Só que como aqui é divisão, nós não vamos usar essa propriedade aqui da potenciação. Nós vamos usar outra propriedade que é bastante parecida. Que propriedade nós vamos usar, Vinícius? Nós vamos usar a segunda propriedade de potência. O que a segunda propriedade de potência ela diz, Vinícius? Ela diz que quando você divide bases iguais, é só você repetir a base e subtrair os expoentes. Ou seja, perceba aqui, ó, que o expoente desse é 3, o expoente desse, como não tem nada, subtende-se que tem 1. Então, para simplificar isso, qual seria o resultado? Repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1 dá exatamente 2. Ou seja, qual seria meu resultado aqui? Seria 6a elevado a 2. Galera, essa regrinha, essa propriedade, preste atenção, essa propriedade quase sempre você vai precisar aqui na divisão. Essa propriedade quase sempre você vai precisar aqui na multiplicação. Não tem para onde correr. Então, se você ainda tem dúvidas sobre propriedades de potência, corre para estudar porque isso vai ser muito importante, tá bom? Esse outro exemplo aqui, ó, eu escrevi na forma de fração. Mas, Vinícius, o que é que não muda? Galera, o que não muda é que nós vamos trabalhar número com número e letra com letra. Só que quando ela vier na forma de fração, galera, é mais simples, tá? Porque você já pode resolver baseando-se aqui mesmo, tá? Vamos lá, olhando para os números. 6 dividido para 2 dá exatamente 3. Fechou? Ó, vamos para as letras agora, que as letras aqui às vezes os alunos confundem um pouco. Galera, você tem a elevado a 3 dividindo por a elevado a 2. Pela propriedade, você tem que fazer o quê? Você tem que repetir a base e subtrair os expoentes. Então você teria quem? 3 menos 2, 1. Então o resultado seria a elevado a 1. Só que nós já sabemos que a elevado a 1 é igual ao próprio a. Então não vou nem colocar esse 1 no expoente, tá? Vinícius, se eu deixar errado, não vai estar errado. Só não tem necessidade, tá bom? Então, como os livros eles nunca trazem, eu também não vou deixar para você não ficar se confundindo, tá bom? Vamos lá. B elevado a 5 dividido por B elevado a 3. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Agora esse 2 eu sou obrigado, tá bom? Agora chegamos, pessoal, aonde eu queria, tá bom? Que é onde às vezes gera dúvida nos alunos. Eu tenho que pegar C, que está elevado a 1, e dividir por C, que está elevado a 2.
Aí, de modo geral, o que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Mas tá vendo aqui que minha subtração seria 1 menos 2? Quando você faz 1 menos 2, o resultado disso é quanto? É menos 1. Aonde eu quero chegar, pessoal? Sempre que você observar que a subtração vai dar um número negativo, significa que o resultado aqui vai continuar sendo o quê? Vai continuar sendo fração. Por quê, professor? Vamos lá. Tentar explicar da forma mais simples possível. Quando você tem C dividindo por C ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que C dividindo por quem? Por C vezes C. Todo mundo concorda que C ao quadrado é C vezes C. Fechou? Aí o que que acontece? Quando eu tenho uma fração e no numerador e denominador aparece o mesmo número, o que é que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu posso cortar. Então repare que esse C aqui, ó, ele está sobrando aonde, pessoal? Esse C ele estaria sobrando no denominador. É por isso que aqui, como o maior expoente está embaixo, esse C ele tem que ficar no denominador, tá certo? Então não tem para onde correr. Se o expoente maior está em cima, o resultado fica em cima. Se o expoente maior está embaixo, o resultado termina embaixo, tá certo? E é isso, pessoal. Eu espero que nesse vídeo aqui tenha dado para você entender sobre o que são monômios e como fazer operações com monômios, tá certo? Eu não sei nem quanto é que já está durando esse vídeo, mas tenho certeza que já passou de 20 minutos. Mas é preciso. Quando você entende o básico, fica mais fácil você entender o mais difícil, que é o que vai aparecer nos próximos vídeos, tá certo, galerinha? E é isso. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, não esqueça de deixar seu like. Isso vai apoiar o meu trabalho e vai fazer com que esse vídeo possa chegar a mais estudantes que também sempre teve dificuldade nesse assunto. E cá entre nós, é bem fácil, fala a verdade, né? Pois foi boa, pessoal, até a próxima. Fui!